E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais complexas, contraditórias e, no fundo, mais humanas de todos os tempos, o apóstolo Pedro. Ele é um gigante da fé, é claro, mas a jornada dele é uma montanha russa de momentos de brilho divino e também de falhas espetaculares. Para começar, a história toda dele já se resume nesse paradoxo aqui. Um homem, dois nomes. De um lado, você tem Simão, o pescador da Galiléia, um cara de carne e osso, sabe? Impulsivo, que falava uma coisa e fazia outra, super inconstante. Do outro lado, você tem Pedro, que significa rocha, o nome que Jesus deu para ele, o futuro líder da igreja. E a grande pergunta é, como é que a mesma pessoa pode ser essas duas coisas? E olha que interessante, esse nome, Pedro, não era para descrever quem o Simão era naquele momento. Era, na verdade, uma promessa, uma profecia do que ele ia se tornar. Em aramaico, a língua que eles falavam era Cefas, em grego, Petros. Os dois significam rocha. Jesus não olhou para o pescador todo instável e viu só instabilidade. Ele viu o potencial, ele viu a fundação que a graça podia construir em cima de um material que, vamos combinar, parecia bem frágil. E essa tensão, essa dualidade, que é a chave para entender o Pedro. A gente precisa ver esses dois extremos dele em ação. Os momentos de fé, assim, inacreditável, e logo em seguida os momentos de fracasso total. Esse aqui, gente, é talvez o ponto mais alto de Pedro como discípulo. Pensa só. Enquanto todo mundo estava meio em cima do muro dando opinião, uns dizem que é um profeta, Pedro, num estalo de clareza que só pode ser divina, solta a frase que se torna a base de toda a fé cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração poderosíssima. Mas e aqui que a história fica maluca é a velocidade com que tudo muda. Momentos, literalmente momentos depois dessa confissão incrível, Pedro ouve Jesus falar sobre sua morte e tenta dar uma bronca em Jesus. E a resposta que ele leva é uma das mais duras da Bíblia. Para trás de mim, Satanás. A mesma boca que tinha acabado de canalizar uma revelação divina, agora está pensando nas coisas dos homens, está atrapalhando. Isso, para mim, resume perfeitamente quem era Pedro. E esse era o Pedro, né? Um cara de puro impulso. Ele vê Jesus andando sobre as águas e o que ele faz? Pula do barco. É movido por uma fé absurda. Mas aí ele olha para o vento, o medo bate e ele afunda. Na prisão de Jesus, ele puxa a espada para defender o mestre. Um ato de coragem, sim, mas totalmente cego, desajeitado. Ele se recusa a ter os pés lavados por achar que não é digno e logo em seguida, num exagero, pede um banho completo. Ele era isso. Primeiro sentia, depois talvez pensava. E todo esse padrão chega no seu ponto mais baixo, na sua falha mais devastadora. Depois de jurar de pés juntos que morreria por Jesus, o medo simplesmente toma conta. Ali, perto de uma fogueira, a pressão aumenta. Primeiro ele nega meio de lado, depois com mais força, e por fim a negação total, com pragas e juramentos. E aí, o galo canta. O olhar de Jesus cruza com o dele, e Pedro desaba, chora amargamente. É o fundo do poço. Só que, felizmente, a história não acaba ali no pátio com o choro amargo de Pedro. A grande virada, e para mim a cena mais bonita de todas, acontece depois. Jesus não o confronta com acusação. Ele o encontra à beira-mar para curar uma ferida que foi aberta 3 vezes, com uma graça que também vem 3 vezes. E presta atenção nesse detalhe porque é simplesmente genial. A palavra grega usada para descrever a fogueira onde Jesus está fazendo o café da manhã é a mesmíssima palavra usada para a fogueira onde Pedro o negou. Jesus recria a cena do crime, não para acusar, mas para redimir. Ele transforma o lugar da vergonha no lugar da graça. É de arrepiar. E o diálogo começa com essa pergunta repetida 3 vezes. E repare, Jesus não o chama de Pedro, a rocha. Ele volta lá atrás. Ele o chama pelo nome antigo, Simão, filho de João. É um convite para ele voltar para o seu estado mais vulnerável, mais honesto. Não é um chamado para o líder, é um chamado para o homem quebrado. E a pergunta é sobre a única coisa que realmente importa, o amor. E aqui a conversa fica profunda. Tem uma troca de palavras para amor que faz toda a diferença. Nas 2 primeiras vezes, Jesus usa a palavra agapau, que é o amor sacrificial, divino, incondicional. Pedro, que agora está humilde, está quebrado, não se atreve a usar essa palavra. Ele responde com filéu,
que é o amor de amigo, carinho, o afeto. Então, na terceira vez, Jesus, de forma muito graciosa, desce ao nível de Pedro e pergunta: Simão, tu me filéu? Ele valida o amor que Pedro naquele momento conseguia oferecer. E para cada resposta, uma missão: apacenta as minhas ovelhas. A falha foi perdoada e a missão foi restaurada. E qual foi o resultado dessa restauração toda? Bom, o mesmo homem que negou Jesus por medo de uma empregada, agora cheio do Espírito Santo, se levanta em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ele prega com uma coragem, uma ousadia que não era dele. E o resultado é impressionante. 3.000 pessoas se convertem de uma vez. A rocha que tinha sido prometida finalmente apareceu. E é claro que essa rocha restaurada se torna o centro de um dos maiores e mais longos debates teológicos do cristianismo, que gira em torno daquela famosa frase de Jesus sobre a rocha e as chaves do reino. Então, a pergunta que ecoa há séculos é, afinal, quem ou o que é a rocha sobre a qual Jesus disse que construiria a sua igreja? Basicamente, existem duas grandes interpretações. De um lado, a tradição católica romana defende que a rocha é a pessoa de Pedro, que Jesus estabeleceu nele um cargo de liderança, o papado, que seria passado adiante. Nessa visão, Pedro é o primeiro papa, a rocha visível que une a igreja. Do outro lado, muitas tradições protestantes vão dizer que a rocha não é o homem Pedro, que a gente já viu que era bem falho, mas sim a sua confissão de fé, aquela frase, tu és o Cristo. Para essa visão, é essa a verdade, e não um homem que é o verdadeiro fundamento da igreja. E assim a gente chega no legado de Pedro. A história dele, no fim das contas, não é a de um super-herói perfeito. É a história de um cara comum que se torna extraordinário pela fé, mesmo tropeçando o tempo todo e, principalmente, pela graça que sempre o colocou de pé de novo. E a tradição cristã nos conta que Pedro foi martirizado em Roma, e seu último pedido resume a vida inteira dele. Um ato de humildade profunda. Ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer do mesmo jeito que o seu Senhor. O mesmo homem que um dia negou Jesus por medo, agora o seguia até a morte, da forma mais humilde possível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A história de Pedro é, no fim, sobre um homem extraordinário, com qualidades únicas, ou ela é um testemunho poderoso do que uma graça extraordinária pode fazer na vida de uma pessoa comum, impulsiva e cheia de falhas como eu e você? Talvez a beleza da história toda seja que a resposta é sim para as duas coisas. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.